Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Antes de iniciar esse programa, eu gostaria de agradecer a você aí de casa, que nos enviou e-mails, esteve conosco no idc.org.br e também participou do nosso instituto, fazendo com que o IDC melhorasse cada dia mais. E também você que indicou pautas aqui para o Conexão Legal. Não se preocupe, sua pauta está sendo analisada e logo, logo a pessoa estará aqui comigo. Eu gostaria também de lembrar você aí de casa do fórum que será feito no mês de agosto pelo IDC. Participe conosco. É o primeiro fórum a respeito de globalização, lei postal e também monopólio estatal. Esteja conosco. Será aqui em São Paulo, no Clube Holmes. Nós não temos ainda exatamente a data do evento, mas vai ser no final de agosto. Estamos precisando de algumas confirmações. Mas esteja com a gente no nosso site, que logo, logo nós teremos a data lá. Preencha o cadastro e venha participar conosco do primeiro fórum do Instituto Internacional de Direito Comparado. Hoje nós vamos falar um pouquinho de direito tributário e também de direito fiscal. E, para tanto, o IDC tem a honra de receber aqui no nosso instituto, no nosso programa Conexão Legal, a desembargadora do TRF3, Regina Helena Costa. A doutora Regina, entre outras coisas, ela é professora livre-docente pela PUC São Paulo e uma colega nossa. Doutora Regina, obrigado da senhora. Muito obrigada, muito prazer estar aqui. Ter atendido o nosso convite, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutora Regina, nós sabemos que o nosso Estado brasileiro tem uma voracidade por tributar, né? Seja por leis, seja por instruções, seja por atos normativos, né? Então, a vontade do nosso governo é sempre cobrar, cobrar e cobrar. Talvez isso seja um mal de todo o Estado, mas no Brasil isso é patente. No ponto de vista da senhora, o Brasil administra essa legislação de uma forma correta e as normas de forma geral, elas são aplicadas ou não? Bem, essa pergunta é muito interessante porque oportuniza explicar um pouquinho sobre o sistema tributário. O sistema tributário no Brasil, ele tem uma grande peculiaridade, que é o fato dele ser disciplinado pela própria Constituição, que é a lei mais importante do ordenamento jurídico. Então, isso é algo que não existe em outros países. Se nós formos olhar a Constituição de outros países, se formos olhar o sistema tributário de outras nações, nós não vamos encontrar isso. Nós vamos perceber que o sistema tributário é sempre disciplinado por lei e não pela própria Constituição. Então, no Brasil, se optou por fazer algo diferente. Isso é tradicional, já desde a Constituição de 46, pelo menos, é que as coisas funcionam desse modo. Então, o que acontece? O direito tributário, ou a disciplina normativa da tributação, ela é essencialmente constitucional no Brasil. Isso vai fazer com que todos os atos normativos, outros, as leis, os atos administrativos, enfim, todos os demais atos, devam observar, devam se curvar aquilo que está na Constituição. Então, essa peculiaridade é muito importante porque isso significa dizer, em outras palavras, que em outros países o legislador em matéria tributária tem grande liberdade para disciplinar quais serão os tributos, como é que isso vai ser arrecadado, a destinação. No caso do Brasil, isso não acontece. Por quê? Porque a Constituição já colocou ou antecipou a essência da disciplina da tributação e, portanto, as leis têm um espaço muito mais reduzido do que teriam se a Constituição tivesse silenciado sobre o assunto. Então, o legislador tributário ele pode fazer muito menos coisas, ele está muito limitado por princípios, por diretrizes, por vedações, em função da Constituição tratar tanto dessa matéria. Isso é positivo, doutora? Eu penso que sim. Isso não é matéria constitucional, essencialmente. Na verdade, no ponto de vista do constitucionalismo brasileiro, se tornou matéria constitucional, porque entende-se que como o Estado precisa de recursos para se sustentar, né, e sem dúvida alguma, em todas as nações, praticamente em todas as nações, a fonte de recursos para o Estado mais importante é a fonte tributária, são os recursos tributários. Então a Constituição avocou essa disciplina, chamou a si, disse: eu vou cuidar de tudo que é mais importante sobre tributação. Eu penso até que pode-se até questionar por que isso aconteceu no Brasil, porque realmente, comparando os sistemas tributários de outros países, não se verifica essa situação. Então, por que será que aqui aconteceu? Isso poderia ensejar considerações sociológicas, políticas, não só jurídicas, isso extrapola o que seria o âmbito jurídico. Talvez uma desconfiança, eu acho que dentre aquelas
possíveis respostas, porque já que seria um tema bem mais complexo, mas seria uma possível desconfiança com os poderes constituídos, com o que o Executivo faria, com o que o Legislativo faria com as leis tributárias e com o próprio Judiciário, como julgaria o que seria a aplicação adequada, a interpretação adequada. Então, com isso, optou-se por tratar muito essencialmente desse assunto na Constituição. Eu, até se me permite dizer, eu costumo dizer para os meus alunos que não há Constituição mesmo que trate tanto de matéria tributária quanto a brasileira, não só porque ela dedica um vasto capítulo ali a partir do artigo 145 Sim. a essa disciplina, mas porque eu também vou encontrar preceitos na Constituição que tratam de tributação fora do capítulo do sistema tributário. No artigo 5º, há disposições nesse assunto, no título da ordem econômica, há disposições sobre o assunto. Então, na verdade, é uma Constituição que fala muito de tributação, o que revela que era uma preocupação intensa do Constituinte quando foi estabelecer esse texto. Vai dizer, nós temos que tomar muito cuidado com a exigência de tributos. Então, isso eu acho que é alguma coisa para se destacar, porque realmente é muito singular do nosso sistema. Sim. E a forma com que ela vem se estabelecendo na nossa sociedade é positivo, porque hoje nós temos uma infinidade de instruções normativas, principalmente emitidas pelo Ministério da Fazenda, a Receita Federal. Isso não extrapola um pouquinho o ponto de vista legislativo, que não é emitido pelo Poder Legislativo, mas é uma forma de se legislar? Sim, eu penso que sim, porque da mesma maneira como eu ponderei há pouco que as leis tributárias no Brasil já têm um campo de atuação limitado, porque a Constituição já estabeleceu uma série de regramentos que o legislador tributário tem que observar. Imagine isso agora transportado para um nível ainda inferior do ponto de vista da hierarquia normativa, que é o dos atos administrativos. Então, os atos administrativos que já são subordinados à lei, com uma Constituição que fala tanto em princípios, em proteção ao contribuinte, esses atos administrativos expedidos no âmbito da tributação, eles são ainda mais restritos. Quer dizer, eles têm um conteúdo bastante limitado pela Constituição e pelas leis. Certamente, não raro, nós vamos verificar órgãos da administração tributária, não só da União, dos estados, dos municípios também, expedindo, esses atos sendo expedidos, tratando de assuntos que extrapolam a lei. É sempre importante lembrar que no campo tributário, talvez mais do que em outras matérias, na área do direito tributário, a ideia de legalidade é muito forte. Eu sempre lembro também para os meus alunos que a legalidade ela pode ser um valor mais forte em algumas áreas, menos forte em outras. E se são áreas onde a ideia de legalidade ilumina ainda mais, justamente o direito penal, como todo mundo sabe, e o direito tributário. Quer dizer, no direito tributário, tudo que é importante é ex lege. E, portanto, um ato administrativo como esse, uma instrução, uma portaria, vai ter um papel muito, muito diminuto, muito pequeno dentro daquilo que é possível falar em termos de disciplina normativa na tributação. Certo, né? Mas não deixa de ser um ato burocrático que tem que ser seguido. Né? Sem dúvida, mas eu me lembro o professor Geraldo Ataliba, que foi um dos grandes precursores do direito tributário no Brasil, grande mestre de todos nós, e ele, quando ensinava o que poderiam fazer esses atos administrativos normativos, e ele queria mostrar para a gente realmente que esses atos não podiam disciplinar aquilo que só cabe à lei disciplinar, aquilo que necessariamente tem que ser ex lege ou de lei. Então ele diz assim, muito bem, se uma portaria, né, de um órgão, de uma secretaria de fazenda, quiser disciplinar alguma coisa, talvez ela possa disciplinar a cor da guia do recolhimento. Então era uma coisa, não é se a guia vai ser amarela ou vai ser azul. Quer dizer, então, evidentemente que ele usava um exemplo veemente para mostrar que eram coisas secundárias, que eram questões de menos importância. Aliás, né? A senhora foi agraciada com a orientação do mestre Infelizmente Ataliba, eu fui. Né? Eu ainda, no seu mestrado, se eu não me engano. Foi no mestrado. Eu ainda tive Sim. essa felicidade de poder ter sido aluna e ser orientada assim no trabalho acadêmico pelo professor Ataliba. É só aí já valeu o mestrado. Já foi muito bom, foi muito bom. Inclusive, eu quero deixar claro aqui para vocês aí de casa que a doutora Regina tem o curso de Direito Tributário. Aliás, esse curso ele será alvo de um concurso do IDC. Então, você de casa, fique atento. Ingresse no nosso site, idc.org.br, preencha lá o formulário e concorra a essa obra maravilhosa da doutora Regina. Nós voltamos para o próximo bloco. Muito obrigado.